Fala aí, Pedro! O Mengão amassou o Internacional. Estamos nas quartas de final da Libertadores da América e vamos encarar o Estudiantes da Argentina. O Mengão atropelou o Inter, galera, sem dó e piedade. Foi um chocolate, um amasso, né? O Inter não viu a cor da bola. Temos aqui um corte do programa F360 com as opiniões e análises desse atropelamento no Beira-Rio. E a chuvinha de prata, hein? Eita, comemoraram antes da hora. Dá nisso, né, cara? Se você cospe pra cima, cai na sua testa, né? Beleza, galera? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são deles. ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para esse vídeo aqui. Começando com o nosso Pedrão. Claro, né? Como centroavante, fico feliz por marcar na Libertadores novamente. Espero que a gente possa seguir assim na competição, tendo esse futebol que a gente jogou hoje, né? Dominando os 90 minutos. A gente por um momento sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir nesses últimos jogos, não deixar cair a intensidade no segundo tempo. Acredito que fizemos grande jogo, tanto no final de semana como agora. E estamos felizes porque a gente vinha para buscar a classificação, que era o mais importante. Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Muito fácil responder a tua pergunta. Vitória, segunda-feira. A única coisa que passa na minha cabeça. Estamos longe de conquistar títulos ainda. Longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro. E falta muita coisa. E eu evito, claro, por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim, continuo falando com ele sempre, nunca me comparem com ele, nunca façam isso. Ele é muito, 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 muito mais treinador do que eu ainda. Professor Felipe Luiz está com o pé no chão, Eugênio, mas ontem sufocou o Colorado, hein? Ontem a gente teve um jogo em que ficou comprovada a grande superioridade do Flamengo sobre o Inter. Apareceu no primeiro tempo, ontem apareceu mais no segundo até, né? Porque era o segundo tempo que o Inter tinha necessidade de partir para cima e não conseguiu. Não conseguiu jogar. E não teve essa, o Flamengo cansou, o Flamengo não deixou o Inter jogar. E ainda ampliou o placar no segundo tempo com o gol do Pedro, né? Após as substituições. O Flamengo sofreu quase nada. Foi senhor do jogo. Para parafrasear aqui o Baldasso, né? Que é um influencer colorado. O Baldasso, hein? Tá aqui no canal, galera. Se vocês não viram as reações dele, tá aqui no canal. Aproveite! Ele tinha dito que o Inter passaria pelo Flamengo de forma tranquila. Aconteceu exatamente o contrário. O Flamengo passou pelo Inter de forma tranquila. 1-0 no primeiro tempo, controlou o jogo, não sofreu lá atrás. 2-0 no segundo tempo e vai para as quartas de final sem sustos. O Flamengo não teve susto contra o Inter, foi muito superior ao longo dos 180 minutos do duelo. Algo para deixar muito clara a força do Flamengo nessa Libertadores. Você viu ali o Rocher trabalhando. Como eu falei, a gente não está acostumado a ver um domínio tão grande. Não teve nem emoção, Dom. Não teve, assim, não teve. Isso e a chuva de prata? É impressionante. E eu acho que o Flamengo tem uma lição muito positiva num aspecto do futebol atual, que é você olha um elenco cheio de estrelas, de jogadores renomados, de passagem no futebol europeu, alguns já consagrados no próprio clube, como o Bruno Henrique, como a Arrascaeta, e mostra como uma coisa coletiva. Quanto você tem que se desdobrar sem a bola. Porque a gente fala de uma atuação que não sofreu. Disciplina tática, para mim, chama atenção demais. A entrega de todos. E isso é muito positivo, Abel, porque a gente não está falando de um time de... Lógico, tem refino técnico, tem jogadores espetaculares, mas esse Flamengo conseguiu essa vaga, conseguiu de forma tão categórica, porque é uma disciplina sem a bola muito grande. Para mim, o que mais se destacou ontem, como eu falei, não é que foi uma atuação que a gente está olhando
O Rocher fez 10 defesas, 5 bolas na trave, um domínio com, assim, de volume ofensivo. Foi um domínio de controle de posse de bola, controle do adversário. De você tornar Não deixar o adversário jogar, nem respirar, né? Exato, e parecia que o adversário é um time fraco, e o Inter não é um time fraco, definitivamente não é. E assim, hoje eu olho o jogo de ontem, eu não consigo ficar, olha, o Inter tá tudo errado, a gente vai questionar o trabalho pela temporada, pelo time, mas especificamente no jogo de ontem, para mim é um time que é melhor, que se impôs de forma completa. E mesmo tendo atletas renomados que se desdobram, porque o futebol hoje é muito sobre isso. Você olhar o City, por exemplo, é um time fantástico, mas porque os caras sem a bola têm um comprometimento absurdo. E o Flamengo, para mim, foi exatamente nesse caminho. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Se o Flamengo jogar o que pode, nenhum time aqui sul-americano, cara, é capaz de bater de frente. Breler, o que te chamou a atenção ou te chama a atenção nessa classificação, nesse confronto, especialmente no jogo de ontem? Bom, primeiro do lado do Inter, Abel, o Internacional contribuiu muito para o anticlímax do jogo. Primeiro, com a estratégia, fico tranquilo em falar, porque no domingo eu falei a mesma coisa antes de acontecer esse jogo, equivocada de poupar o time inteiro, porque facilitou a vida do Flamengo duplamente. Tirou aquela euforia da torcida, uma parte, porque o torcedor colorado sai do Maracanã cheio de confiança, pelo que foi o final do jogo, a maneira como o Inter reagiu, uma vantagem mínima do outro lado. O torcedor do Inter achou que era possível, muito mobilizado, e aí o Inter toma uma pancada em casa no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, o time totalmente modificado, e o Flamengo com isso, com os 2 gols que fez no início, ajudado pelo Inter, conseguiu se poupar, mesmo colocando os titulares. Então, nesse jogo que se esperava uma rotação, uma intensidade muito maior do Inter por ter preservado os titulares, a gente não viu, porque o Flamengo também estava descansado, suas mãos. Então a estratégia Eu achei que o Inter correu, teve intensidade, não teve capacidade. Teve por quê? 20, 25 minutos no primeiro tempo. E do outro lado... E depois parou. E do outro lado, Abel, o Flamengo também inteiro fisicamente. Sim. Todo mundo que jogou estava ali na boa. O Felipe Luiz não precisou segurar ou poupar ninguém. Mas ele mudou um pouco o time, né? Mas porque o Flamengo se poupou durante o jogo contra o Inter pelo Brasileiro. Então foi uma estratégia, e aí eu não coloco só na conta do Roger, porque quando o técnico toma a decisão de poupar o time inteiro, há a chancela da direção. Então a direção do Inter também, ao aprovar essa estratégia, ajudou até mesmo a colocar o Roger numa situação ruim, porque o torcedor colorado agora vai cobrar em cima da figura do treinador, mas a diretoria compartilhou dessa decisão que não fazia nenhum sentido. Uma coisa é você poupar 3, 4 jogadores, porque estão ali no limite de estourar, você não pode segurar. Agora, num jogo de campeonato brasileiro, em que você precisa trazer o torcedor para o seu lado, contando com o jogo de meio de semana, já começa mal por aí. E, de fato, mesmo o torcedor fazendo uma festa antes do jogo, o Inter, quando começou, e o Flamengo rodando a bola para lá e para cá e aos poucos tomando o controle da partida, o Beira-Rio já foi murchando e sabendo que a cobrança já era grande. Então o Flamengo contou com essa colaboração do Inter, mas, por outro lado, um time muito competente, um time muito frio, né, para jogar com todas as nuances, né? Tanto no jogo de ida, quando é pressionado no segundo tempo, consegue resistir, não tomar gol. Tanto agora, quando jogando fora de casa, parecia que estava no Maracanã, foi um Flamengo superior em todas as fases do jogo, praticamente em todos os tempos dessa decisão. Se a gente contar nos 3 jogos, o Inter não conseguiu fazer um tempo jogando mais que o Flamengo. O segundo tempo do Maracanã foi equilibrado. Equilibrado, mas não dá para dizer... Mas o Inter não foi melhor. E não dá para dizer também... Máximo. E não dá para dizer que o Inter conseguiu... Eu entendo a empolgação do torcedor colorado que estava lá e sabendo, estamos numa fase ruim, jogando contra o Flamengo no Maracanã, o estrago poderia ser pior. Mas falando de jogo, de bola, o Inter não se mostrou à altura do Flamengo em nenhum desses 3 jogos, incluindo o jogo de Campeonato Brasileiro. Então a passagem, a classificação do Flamengo... não só tem méritos, mas deixa o time muito confiante, né? Porque quando sai esse confronto de Libertadores, a gente imaginava, vai ser uma guerra, o Flamengo deu azar com sorteio, 2 times brasileiros, muito parelho, e o que a gente viu... O Flamengo deu azar e o Inter deu azar, né? Não, sim, mas pensando do lado, com a ótica do torcedor rubro-negro, todo mundo, tinha adversário melhor para pegar, e o fato que a gente viu é que foi um confronto desequilibrado. O Flamengo
passeou, né? Se classificou. Não teve goleada, até mas dosando energia. Foi muito superior. Em relação à primeira parte da sua análise, eu penso diferente. Óbvio que eu respeito sua análise, seu pensamento, a sua visão, mas para mim o jogo do Campeonato Brasileiro não teve nada a ver. Não tirou entusiasmo nenhum da torcida do Inter. É isso que eu iria falar, galera, porque antes do jogo teve a Rua de Fogo, né? Depois do jogo teve o Choro de Fogo, teve o choro, né, nas ruas, e teve também lá aqueles papel picado lá, né, cara? Chuva de prata. Esse é minha visão, meu pensamento. O que tirou entusiasmo foi que o Inter não conseguiu jogar, mas para mim não foi por causa do jogo do Brasileirão, não. E se o Inter tivesse colocado o time titular, ia acontecer a mesma coisa ontem, para mim. Respeito a sua visão. Eu também acho, Abel, mas no caso do Inter, você tem mais chances de competir com o Flamengo com sua força máxima ou perto disso. De repente que poderia cansar os caras. Eles não estão mais cansados para jogar ontem. O que o Inter iam perder do mesmo jeito. O que o Inter fez foi entrar com um time totalmente modificado, os caras que nunca jogaram juntos, defesa desentrosada, toma 2-0 logo de cara, e o Flamengo baixa o ritmo e joga como quer, se poupando, jogando, ganhando 3 pontos no Brasileiro. E a torcida do Inter, Abel, que estava eufórica, ficou... Poxa, a gente vai tomar mais uma taca no meio de semana, porque a gente não conseguiu competir com o Flamengo pelo Brasileiro, e ali era um jogo... O Brasileiro era outro time, bem abaixo do Inter. Mas ali... Não dá pra pensar desse jeito. Perdemos hoje, vamos perder quarta-feira. Mas foi ruim pro brasileiro. Pro brasileiro foi, aí eu concordo. E aí fica... Aí é verdade. E fica numa situação... E o Flamengo lutando pelo título do Brasileiro, na liderança. E o Inter agora, eliminado da Libertadores. Só tem o eliminado da Copa do Brasil. Só tem o Brasileirão e vai brigar por uma reação para chegar e disputar a vaga em Libertadores. Fora a multa pesada que a Conmebol vai dar no Inter, né? Pela chuva de papel picado. Uns $100 mil, mais ou menos. Acaba sendo frustrante para o torcedor. Isso é verdade. Isso é verdade. Destaques individuais, Eugênio? Destaques individuais. Arrascaeta. Eu ia começar por ele. O Arrascaeta que não tinha jogado, né, a partida no Maracanã, porque estava suspenso. Mostrou mais uma vez seu potencial ali para decidir. Queria destacar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não fez gol, mas, de novo, foi um jogador muito participativo. O primeiro gol, ele mete uma bola assim de direita. 3 dedos, né? De 3 dedos lá na esquerda pro Lino, que aí sai a jogada do gol, né? Sim. Bela jogada. E ele faz uma jogada em cima do Juninho, né? Dá um corte para trás, o Juninho chega jantando e toma um cartão amarelo. Sim. Ele, às vezes ali, em alguns momentos, ele acelerou um pouquinho, entrou em impedimento, né? Teve até um gol que foi anulado e tal. Porque tinha essa questão. Ele está colocado ali também por isso. Não só porque ele marca muito a saída de bola do adversário, mas pela explosão que ele tem para justamente atacar esse espaço em bolas compridas, porque a defesa do Inter muitas vezes saía demais. E aí ele teve chance, mas aí faltou aquela sintonia para sair no tempo certo. Esse foi um dos lances, né? No segundo tempo teve outro. Sai um pouquinho antes e aí perde a chance de fazer valer essa jogada que estava trabalhada, estava pensada pelo Flamengo. Mas destacar também o Saúl, jogando como titular. Eu acho que o Saúl é um jogador que não vai sair mais do time, assim como não saiu o Jorginho. A questão dele era encontrar um ritmo de jogo, encontrar uma forma física que lhe permita jogar. O outro gol no lado do Bruno Henrique. Mesmo quando o Pulgar voltar? Você imagina que o Pulgar vai... Mesmo quando o Pulgar voltar. Acho que o Pulgar passará a ser... Ontem desfilou, hein? Alternativa. Porque o Saúl, ele dá mais alternativas ao time. O repertório dele é maior do que o do Pulgar. Então você viu ele aparecendo na área. Rouba muita bola também. Rouba e tem qualidade técnica para chegar, levar essa bola no fundo, trabalhar. Eu acho que é um acréscimo de qualidade, de repertório para o time do Flamengo. Então a dupla de volantes com o Saúl e Jorginho é outro nível. É outro nível. Especialmente se você comparar com o Alan, que vem jogando, ou com o Everton Araújo, que é um jogador esforçado, que sem a bola bastante... Para você, Eugênio. Olha aí. Cara, olha esses números aqui, pelo amor de Deus. Vou fazer esse cortezinho aqui, galera, só por causa da música de fundo, tá? Que ela tira o meu din-din do canal. Daí não dá, né? Fazer vídeo e não ganhar nada também não dá. Comandantes do meio, Saúl e Jorginho na vitória contra o Internacional. Saúl, finalizações 3, foi o primeiro. Duelos defensivos 8, foi o primeiro. Interceptações 2, foi o primeiro. Desarmes 3, foi o segundo. Já o Jorginho, aproveitamento de passes quase 92%.
foi o segundo. Duelos aéreos vencidos, 2, foi o segundo. Passes recebidos, 44, foi o primeiro. Passes progressivos, 4, foi o segundo. Essa dupla vai dar o que falar no fim da temporada. Já tá dando, hein? Jogam demais, galera. Não é de hoje, né? Quem acompanha o Jorginho, lá desde do Napoli, no Chelsea, ele era o jogador, você está com a bola, ele está apontando, você vai para lá, você vem para cá, você vai para o outro lado e tal. Ele fica orientando os jogadores pela visão de jogo, pela leitura de jogo que ele tem. Só que o Jorginho não é novidade. O Jorginho já está lá desde o Mundial de Clubes, entrou como uma luva no time. O Saúl chegando agora, formando a dupla com ele, que é o diferencial. Então, ontem, se não me engano, foi o primeiro jogo como titular do Saúl, né? A gente vê que no momento que os dois conseguiram começar a jogar, olha aí, ó. Porque no início tinha essa marcação muito alta do Inter e estava difícil da bola chegar neles, eles estavam bloqueados. Quando começou a baixar um pouquinho a marcação do Inter, os dois tomaram conta do jogo. Né, Dom? E assim, eu tô muito com você, Eugênio, no destaque dos jogadores e em reforçar o Saúl, porque acho que tem um aspecto individual. Acho que não é aquele, foi o melhor em campo. Mas ela é a melhor notícia para o torcedor do Flamengo, pelo entendimento com o Jorginho. Porque quando a gente fala de Bruno Henrique, de Arrascaeta, chovendo molhado, esses caras na Libertadores. Mas quando a gente destaca o Saúl, é pelo individual, mas o quanto que ele potencializa esse controle do que a gente está falando do Flamengo. Capacidade de entendimento do jogo coletivo. Exatamente. O que ele pode agregar para a coletividade. Então, quando a gente fala muito desse domínio do Flamengo de ontem, passa muito pela entrada do Saúl no time. E assim... Eu também acho que não sai mais. E até porque esse Flamengo é um absurdo, né? Quando você tem um jogador que joga 2 jogos mal, o elenco que você tem, você já vira reserva. No caso do Pulgar, foi uma lesão. Ele entrou, não dá pra você sacar os dois. Ou qualquer um deles, né? Entre Jorginho e Saúl. Vai ter que remar o Pulgar. Não tem jeito. Mesmo todo mundo sabendo, e o técnico sabendo, enfim, a qualidade que ele tem, ele vai ter que correr atrás agora, infelizmente, por uma lesão, né? E tem um aspecto também da dinâmica do time, para mim, que chama muito a atenção, que me surpreende, é o Jorginho. Não no nível técnico, beleza, o cara fez a carreira na Europa, Arsenal, Chelsea, Napoli, seleção italiana, mas a questão física, para mim, tem chamado a atenção. Ele não jogou contra o Mirassol porque estava suspenso, foi poupado na ida da Copa do Brasil contra o Atlético. O resto ele foi titular em tudo, e a maioria dos jogos jogando os 90 minutos. Eu lembro quando o Jorginho chegou para o Flamengo, eu até falei assim, olha, acho que ele chega para ser o titular, vai no time ideal, mas vai rodar sempre, fisicamente, pelo calendário. Ele joga todas e parece que está há 10 anos no Flamengo. Isso para mim é um negócio que eu admito que eu não esperava a quantidade de jogos titular de 90 minutos e mantendo o nível. Daqui para frente tem que começar a entender como possivelmente. Dosar. Mas ainda assim, mesmo só esse recorte pequeno... Que idade ele tá? 33? É 33. Deixa eu até pesquisar aqui, porque eu acho que é 33. E a gente viu ali enquanto o André procura aí, eu acho que é 33. 33, é isso Faz mesmo. 34 em dezembro. O Felipe Luiz falou ali na coletiva, a gente viu os últimos trechos que a gente mostrou, ele falando sobre comparações. Não ouvimos a pergunta, eu confesso que eu não ouvi qual foi a pergunta, mas falando sobre comparações com o time de 19, que foi campeão da Libertadores e também do Brasileiro com o Jorge Jesus, e eu faria a mesma coisa que o Felipe Luiz fez. Primeiro que não dá para comparar um time que já teve os 2 títulos, conquistou os 2 troféus com um que ainda está tentando. Além do mais, são times completamente diferentes, com exceção do Bruno Henrique, do Arrascaeta e do Felipe Luiz, que era lateral, não era técnico. Era jogador, não era técnico. Agora, mas já que estamos falando... Você é o cara que costuma fazer as comparações aqui. Os tempos modernos. Os tempos modernos e tal. Então você assuma. Felipe Luiz é o JJ dos tempos modernos? Essa é a comparação aí que o Abel sempre faz, né, cara? Vamos dar tempo ao tempo, né? Ele pode ser melhor do que o JJ no futuro. Boa comparação. Vou fazer.
não acho bom fazer comparação. Quem é o Esse Felipe papel Luiz do aqui no tempos programa modernos? é meu. Sou eu que evito as comparações. Você sempre projeta isso. Fulaninho dos tempos modernos. Esse time do Felipe Luiz não é o time do Jorge Jesus dos tempos modernos. Não é atribuído ao Prates. Calma, já falei e vou repetir. O time de 2019 cumpriu a missão. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. No mesmo final de semana. Esse de 2025 está caminhando bem no brasileiro, mas tem o Palmeiras perto, tem o Cruzeiro ainda com chance, tem outros times ali. Até o Bahia na pontuação, se você for ver. Muita gente não acredita no Bahia, mas o Bahia pode ser campeão brasileiro. Na Libertadores tem outros candidatos, a gente sabe como é mata-mata. Uma noite ruim, vai tudo por água abaixo. Mas já que o assunto está aí, eu vou falar. Já que você apontou o dedo para mim, eu vou falar. Além dos jogos que todos nós vimos e assistimos daquele Flamengo pela televisão... Coragem, Abel, coragem. Vai. Eu assisti uns 3 ou 4 no estádio. Então, que semelhança que eu posso dizer agora com segurança? A entrega na marcação, na pressão, é semelhante. Para mim, minha opinião... Estou defendendo aqui sem medo. Tem razão. Eu assisti, repito, no estádio, no Maracanã, uns 3 ou 4 jogos. Eu morava no Rio de Janeiro na época. Você lembra? Trabalhávamos juntos. Sim. No Fox Sports. E eu vejo semelhanças em relação à entrega, à disciplina tática, à pressão na marcação. Afinal de contas... Agora pode me cornetar. Se você falar, tá falando bobagem, eu discordo. Foi muito bem. Você não está falando bobagem, mas você foi tímido na comparação. Não, mas você quer que eu comece a gritar aqui? Não. Eu fui tímido. Foi tímido. Você não falou dos tempos modernos. Você falou, ok, a entrega tática. Sim, porque o Felipe Luiz, ele nunca escondeu a admiração dele pelo trabalho do Jorge Jesus, que era o técnico. E o Felipe Luiz trabalhou com grandes treinadores do futebol mundial. Se eu quis me jogar os leões, eu não fugi. Tá aí a comparação. Agora fala aí. Você passou ao largo, assim, do Mas o Felipe... Passei por fora do Coliseu de Roma. O Felipe também não esconde a admiração que ele tem pelo Simeone. Um técnico que ele trabalhou até por mais tempo, né, na comparação com o Jorge Jesus. E a comparação que eu faço, Abel, é que comparar com o time do Jorge Jesus, com o Flamengo de 2019, sempre vai ter o lado afetivo de ter sido um time muito vencedor e um time que encantou. Agora, se a gente comparar trabalhos de treinadores, na minha visão, o Abel Ferreira fez um trabalho melhor do que o Jorge Jesus no Brasil, porque foi mais longevo, ganhou mais, e ficar mais tempo exige muito mais do treinador, de repertório, de desgaste, de lidar com o tempo. É difícil comparar também, porque são diferenças muito grandes de tempo. Mas aí... Alguém pode dizer, ele ganhou mais, mas ele perdeu mais. Não, mas na minha visão... ele perdeu mais também porque ele disputou mais. Na minha visão, é mais difícil fazer um trabalho longevo como o do Abel, desenvolver, executar isso e manter o time no nível de excelência que ele mantém. Com tanta mudança nos elencos, né? Exato, e do Jorge Jesus também, até o próprio torcedor rubro-negro esperava que ele ficasse mais, ele acabou saindo, não voltou por N circunstâncias, mas eu vejo que tem esse lado. Mas hoje, na comparação, eu vejo que o Felipe Luiz faz um trabalho melhor do que o Abel na atual temporada, porque se a gente... Até que enfim alguém, né, cara, pra falar a verdade, né? Até que enfim alguém sensato nessa imprensa brasileira, né? Parabéns, Breiler. Falou pouco, mas falou tudo, cara. Falou bonito agora. A gente olhar. Concordo. E aí nem na comparação de elenco. Não entro nisso daí porque o elenco do Flamengo é muito bom. O Palmeiras investiu bastante para contratar, mas eu ainda acho o elenco do Flamengo melhor. Agora, olhando o repertório, consistência defensiva do time e regularidade, eu vejo que o Felipe Luiz faz um trabalho mais consistente nessa temporada. Para mim, é o melhor trabalho de treinador do país, mesmo tendo o melhor elenco. Porque muita gente tira isso como... Guanais joga vôlei? Técnico do Mirassol? Que comparação idiota. E é igual aquele rapazinho lá, Diogo, acho que é Diogo o nome dele, lá do Rio Grande do Sul, falando que o Roger Machado era treinador e o Felipe Luiz era auxiliar, era estagiário, um desrespeito gigante. Quero ver a cara dele hoje. Um ótimo trabalho, Abel, mas pensando na dimensão do Flamengo, na exigência, o Felipe Luiz tem entregado tudo que se esperava de um técnico que está começando a carreira. Um técnico que, a essa altura no ano passado, estava dando seus primeiros passos.
Então, por tudo isso, né, eu vejo que o Filipe Luís já conseguiu um feito gigantesco, conseguir emplacar um trabalho que tem repertório, que tem uma identidade. Hoje a gente olha para o Flamengo e sabe a forma como o Flamengo joga, sabe os princípios que o Filipe Luís valoriza, a gente sabe que o Flamengo é um time muito difícil de ser vazado, melhor defesa do país hoje, e o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras sempre foi exaltado pela consistência defensiva. E a gente viu nos últimos meses o Abel ser questionado justamente porque o time dele não era tão seguro assim. E no Flamengo, até mesmo nos jogos em que o jogo ofensivo não anda, lá atrás o Flamengo sofre muito pouco. Então isso é um grande mérito de um treinador que olha para o futebol com conteúdo, que olha para o futebol com uma profundidade tática, que não só vislumbra ser dominante, ser ofensivo, fazer um jogo bonito, mas também ser completo, ter esse jogo total que hoje o Flamengo tem. O trabalho é maravilhoso do Filipe Luís, a gente tem que esperar o final do ano para poder fazer um balanço completo da temporada. Mas, Abel, é importante dizer o seguinte, se você vai estabelecer uma comparação, vai olhar para 2019, vai olhar para 2025, para tentar entender o que aconteceu. Desculpa te interromper rapidamente. Tem que esperar. Se esse time for campeão brasileiro e da Libertadores, todos ficaremos mais à vontade para comparar. E sim, esse aqui ainda não ganhou. Não ganhou, essa é uma questão. Mas vamos imaginar que ganhe as duas competições. Além da memória afetiva do torcedor do Flamengo para aquele time de 2019, que é uma guinada na história do clube, porque volta a ganhar uma Libertadores depois de 38 anos, é isso? Ganha um brasileiro junto, traz uma alegria, uma jogando festa. Um futebol vistoso. Futebol maravilhoso. Aquele Flamengo do Jorge Jesus revolucionou não só o próprio Flamengo, como o futebol brasileiro. O futebol brasileiro melhorou desde então. É um futebol mais competitivo, é um futebol mais tático, é um futebol mais consistente. Isso se espalhou por outros clubes. E hoje a gente vê o que acontece em nível internacional. Se você voltar para 2018, a final da Libertadores foi River e Boca. De 19 para cá, só brasileiros venceram a Libertadores. Porque o sucesso do Jorge Jesus, que levou o Flamengo para um outro patamar, né, que foi uma expressão muito marcada na época, ele forçou os outros clubes a melhorarem. Então a gente viu o Palmeiras evoluindo, e o Palmeiras foi buscar um técnico em Portugal, assim como era português o Jorge Jesus. Depois vieram as SAFs, investimentos em clubes, mas o padrão de jogo do futebol brasileiro se elevou desde então. E o trabalho hoje... viu isso no Mundial também agora, né? O trabalho hoje do Filipe Luís, ele é excelente, ele é uma consequência da semente que foi plantada pelo Jorge Jesus e por aquele Flamengo de 2019. Consequência do histórico dele como jogador na Europa também. Claro. E eu acho que hoje o Flamengo tem um time ainda mais encorpado do que tinha na época. Sim. Se você for olhar para o elenco do Flamengo, em quase todas as posições... O time ou o elenco? Time e elenco, porque naquela época o Flamengo não tinha reservas. Vamos lembrar que uma das frases mais marcantes, né, era que o Jorge Jesus não poupa ninguém. O Flamengo jogava sempre com o time titular, a gente sabia exatamente quem eram os titulares do Flamengo e ele se negava a mudar o time principal do Flamengo. Aqui não, que você já vê a possibilidade que o Filipe Luís tem de girar o elenco, um dia poupa outro, um dia poupa outro. Por exemplo, se dá o luxo de botar o Pedro no banco, né, por entender que o trabalho tático que o Bruno Henrique exerce é mais importante. Então, isso tudo mostra que hoje é um Flamengo que, nesses 6 anos, cresceu em estrutura, cresceu em investimento e hoje possibilita ao seu treinador ter um elenco com jogadores de nível internacional. Então, você tem no elenco Alexandre, você tem no elenco Danilo, você tem no elenco Jorginho, você tem no elenco Samuel Lino, Saúl, que ontem jogou pela primeira vez como titular. Na época tinha o Filipe Luís e o Rafinha, 3 laterais esquerdos. Então hoje é um elenco mais rico em possibilidade do que em 2019. Mas eu acredito que historicamente 2019 é um marco não só para o Flamengo, como para o futebol brasileiro como um todo. E isso, historicamente, ninguém vai tirar daquele time. E até por isso que é bom o Filipe Luís se distanciar de qualquer comparação. Claro. Não é positivo para ele, não é positivo para o Flamengo, não é positivo para ninguém. Então, acho que ele está muito correto naquilo que ele colocou. Mas o que eu acho que dá para colocar é que a gente vendo esses traços do Flamengo, do elenco, do investimento, que vai construído desde aquela época, até antes, na verdade, né?
dos títulos que o Flamengo começa a ganhar e se mantendo no topo, é de um Flamengo que me dá a impressão de... Vai ser assim esse ano, vai ser assim no outro ano, vai ser assim no próximo. Embora nos últimos anos o Flamengo sempre esteve ganhando títulos, ele e o Palmeiras são os clubes dominantes, mas a solidez desse time... Acho que em outros anos a gente não teve a expectativa. Eu não falo nem algo tão concreto, porque acho que ainda é um trabalho começando. O Felipe Luiz está chegando no seu primeiro ano como técnico, completando, né, em relação ao que ele pegou no período anterior, de 2024. Que mês exatamente que ele assumiu? Eu acho que era setembro. Vai fazer um ano, né? Outubro. Acho que vai fazer um ano agora. Acho que final de setembro foi a eliminação para o Penharol, por ali, meio para o final de setembro. Foi um pouco depois. Um pouquinho depois. Setembro, outubro. Vai Mais ou menos. O Jorge Jesus ficou um ano também. Então, assim, você está falando de... Porque depois do Jorge Jesus, quem que ficou esse período no Flamengo? Domenech, assim... Rogério, talvez. Rogério chegou a um ano? Não sei se não. Foi campeão brasileiro, mas acabou 7 durando meses. pouco. E esse teve Domi, Sampaoli, Chegou Rogério, Rogério. Dorival, Vitor Pereira. E assim, o Flamengo ganhou títulos. Sampaoli. O Flamengo ganhou títulos. Souza. O Flamengo ganhou títulos importantes e tudo mais. Né? Principalmente com o Dorival, né? Especialmente. Mas assim, em nenhum momento pareceu ser um time tão no controle do adversário como tem sido nesse momento. Lógico que assim, o que vai determinar são os títulos que vai ganhar. Tanto que a discussão hoje, a gente está... A pergunta na coletiva, a gente está falando de 2019, Felipe Luiz, mas ontem o assunto, se o Flamengo cair, imagina a pressão para o resto do ano e tudo mais. Se ganhar só o brasileiro, se eventualmente ganhar só o brasileiro, talvez seja pouco pelo investimento. Então, assim, você vê como... Só o brasileiro. Olha o nível que está o Flamengo. Então, assim, e você vê como a discussão muda em 24 horas, né? Por causa de resultado. Então, isso vai acabar pautando as discussões. A crise ficou no Sul. Então, acho que a gente tem que ser totalmente cauteloso em relação às comparações, porque elas são dois jogos, 2 atuações, 2 resultados que mudam tudo em relação a isso. Mas se a gente olhar no que tenha sido apresentado no campo, para mim o que chama mais atenção, mais do que ser vistoso ou não, e isso é muito mais do torcedor, é você olhar o Flamengo no controle. É um time que não toma gol, é um time que é extremamente seguro dentro da proposta. E aí acho que a gente pode falar independentemente do título. Pode ser que, de repente, ele termine vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Não sei o que vai acontecer. Mas, assim, a gente está falando de um time que tem controle das partidas. Isso, para mim, vem além de qualquer título que a gente possa estar falando. Até no jogo de ontem, o controle defensivo parte muito do comprometimento de quem está lá na frente. Perfeito. Plata e Samuel Lino. Os dois... com a bola ali, fazem a diferença. Os dois jogaram muito para mim, mas recompondo sem a bola, trabalho perfeito que ajuda quem está lá atrás a só controlar os espaços. Não precisa ficar correndo atrás de atacante. Até o Ricardo Matias tentou nas movimentações ali dar algum trabalho, mas sempre muito isolado. Então isso mostra que o sistema defensivo inteiro funciona bem e lá atrás é uma segurança absurda, porque você tem Varela, que do lado direito marca muito bem, dá conta do recado. Do lado esquerdo, a experiência do Alexandro, jogador de seleção. E até daqui a pouco, o Emerson Royal voltando, né, conseguindo emplacar uma sequência, quem sabe até desbancar o Varela como titular, o Flamengo tem potencial de emplacar toda a sua linha defensiva na seleção. Porque não seria nenhum absurdo imaginar Emerson Royal, que já foi jogador de seleção, Alexandro, que é jogador de seleção, Léo Ortiz, que tem sido convocado, e Léo Pereira, os 4 sendo convocados, porque é uma linha de defesa com muita qualidade, com jogadores que têm até Rafinha e Felipe Luiz na época. Calma. Não, mas, Abel, hoje, se esses caras continuarem jogando dessa forma, com a regularidade que o Flamengo tem, a solidez do sistema defensivo, é até um trunfo para o Ancelotti, para o treinador da seleção, poder convocar, mesmo que não seja para ser titular, mas para aproveitar esse entrosamento do time, de um sistema defensivo muito bem montado e de jogadores que são muito bons. E ontem chegou perto de, mais uma vez, fazer um gol de bola aérea. Agora eu não lembro se foi o Léo Pereira ou o Léo Ortiz que cabeceou. Teve uma do Saúl e teve uma do Léo Pereira. Do Léo Pereira, né? E cabeceou sozinho, o Arrascaeta cruzou no primeiro pau, ele cabeceou, só que a bola passou raspando. E no gol... Quase fazem mais um, hein? E no gol do Pedro... Do Saúl foi uma defesa muito boa do Rocher no chão também. Sim. Era uma outra oportunidade, claro. E no gol do Pedro, o Léo Pereira que tá ali dentro da área. Léo Pereira dá um toquinho sim, mas não consegue chutar. E só acrescentando, você falou, de repente, pra mim, merecia também
ser incluído nessa lista o Rossi. Acho que ele merecia estar na seleção argentina. Ele merecia, não como titular, porque Martínez é uma... Olha o gol em detalhes aí, ó. Mas ele merecia estar na seleção no meio argentina. da zaga, né? A jogada aqui combinada pela esquerda. 2 jogadores que saíram do banco, né? Olha só, Luiz Araújo e Pedro, tá bom? Tá bom pra você, Abel? Saíram do banco. E Luiz Araújo pela esquerda, Rafael Marques, fazendo cruzamento. Rafael Marques uma vez falou, não dá pra botar o Luiz Araújo pela esquerda. Eu falei, não, por que não? O cara canhoto, a minha vida inteira eu vi o canhoto na esquerda. Pra isso, pra cruzar. Mas eu entendo o Rafael Marques, ele geralmente rende melhor pela direita, mas não invalida a ideia de, quando você precisar, ele jogar pela Gosto esquerda. de 10 pela direita, canhoto pela esquerda, cruzando a bola pro centroavante. Não precisa engessar. Não. Nem todo mundo é Robin, mas o Luiz Araújo tem um belíssimo chute de fora da área. Ele corta pro meio, Belíssimo você não sabe se ele vai chute. cruzar, se vai Verdade. chutar, ele vai muito bem. Mas de novo, ele ontem foi bem pelo grande exemplo que eu já citei várias vezes, a gente pode repetir, é o Di Maria. Cara, eu leio muitos comentários aqui do vídeo, né? E no jogo passado teve muitos comentários negativos sobre o Luiz Araújo, cara. Eu fico impressionado com a capacidade das pessoas criticarem um jogador só porque erra um passe às vezes, né? Você sabia que já tinham críticas ao Carrascal, que entrou no jogo de fim de semana? É verdade. Tinham críticas ao Carrascal. O cara fez alguns minutos de jogo pelo Flamengo, né? E já tinham críticas. É muita falta de paciência ou inteligência, cara, para não falar outra coisa, porque não tem cabimento, né? Você analisar um jogador igual o Carrascal por minutos que ele jogou no Flamengo até aqui. O cara tá se adaptando, né? Então, é só um adendo aí que é bom a gente deixar, né? Galera, o vídeo ficou grande, né? O vídeo tá top, cara! Ó, o Felipe Luiz, ele foi apresentado no Flamengo no dia 1º de outubro de 2024. No Flamengo profissional, principal, principal, né? Porque antes ele era o do Sub-20. Cara, a repercussão é muito boa, né, galera? Se você pegar aqui, ó, aqui no Google, se você for ver aqui as notícias do Flamengo, cara, as notícias são muito boas. Nossa, cara, o Flamengo amassou, deitou e rolou em cima do Internacional, né? E a chuva de prata virou meme, né, cara? As ruas de fogo e as ruas de choro, de lágrimas, né? Então, assim, é muito bom ver o Flamengo nesse patamar, né? A diferença é muito grande. Se o Flamengo jogar 70% do que pode, ninguém vence o Flamengo aqui no Brasil. Ninguém. Ninguém. Pode ser qualquer um. Flamengo amassa, cara. Esse time ele tem uma capacidade muito grande, né? Se ela for explorada 100%, meu Deus do céu, vai destruir qualquer time, né? Só que assim, nenhum time joga 100%. Sempre vai ter uma coisinha aqui, outra ali, né? Porque a perfeição, galera, eu acho que não existe. Perfeição. Perfeito, não. Sempre vai ter um erro. Se você erra um passe, já não foi perfeito, né? Então, nenhum time vai jogar 90 minutos sem errar um passe, sem fazer alguma caquinha, né? Então, assim, o Flamengo ontem, ele mostrou a superioridade, a maturidade, o entrosamento que esse grupo tá tendo já, né, cara? O comprometimento de, quando perde a bola, todo mundo se empenha para recuperar a bola, né? Marcação sob pressão, marcação alta. É uma avalanche o Flamengo para cima do adversário. Ele não deixa o adversário respirar. A sensação que eu tive ontem é que era adulto contra criança. O Internacional deu um chute no gol. Cara, você sabe o que é isso? 2 times profissionais jogando e você vê uma diferença dessa? É abissal, né? É abissal. E isso nos dá muito orgulho, cara. É muito bom ver o Flamengo voltando a jogar esse futebol atraente, bonito, agressivo, tudo ao mesmo tempo, né? O Flamengo joga bonito, com a bola nos pés, é atraente, é bonito de ver jogar, é agressivo, é imponente. Ele é tudo, cara, tudo. Como que o Felipe Luiz conseguiu fazer isso
em tão pouco tempo, né? E pensar que alguns malucos estavam pedindo fora Felipe Luiz depois da Copa do Brasil. Ai, haja paciência com essa turma, né? Se você pegar aqui os meus vídeos pós-jogo do Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, eu apoiei o Felipe Luiz, cara. Eu apoiei. Desde o começo, eu apoio o Felipe Luiz. Eu nunca abandonei o Felipe Luiz desde que ele assumiu o Flamengo. Nunca. Eu acredito no potencial dele. Ele tá mostrando aí, cara. Hoje ele é o melhor treinador brasileiro em atividade. Pode pegar Renato Gaúcho, pode pegar quem você quiser, Roger Machado, qualquer um. O Renato Gaúcho no Flamengo não conseguiu ganhar nenhum título, né? Então, Felipe Luiz já tem 4 e vem mais por aí. E agora é a cereja do bolo, né, cara? É o bolo que é a Libertadores e a cereja do bolo pode ser o Campeonato Brasileiro. Cara, isso é muita soberba, né? Falar que a cereja do bolo é o Campeonato Brasileiro é muita soberba, né? Tá bom. O bolo seria o Mundial, a cereja seria a Libertadores. Deixa quieto. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.